começando mais uma vez uma gravação do Juntos a Gente Podcast. Quero, de imediato, agradecer ao convite, agradecer a aceitação do convite, professor, que nós fizemos para tu estar aí batendo um papo conosco. Professor Ayrton Schirmer, conhecido como Sr. Ayrton, que tem uma trajetória de longo tempo com a ONG Vida Breve, trabalhando de uma forma muito tenaz, fazendo um resgate de pessoas, né, professor Ayrton? Eu não sei exatamente como... Tem gente que chama de empreendedorismo social, projetos que envolvem arte e cultura, resgate de cidadania. Como é que tu definiria esse trabalho feito pela ONG Vida Breve, professor? Como é que tu intitula isso? Sabe que ele é um trabalho complexo, né? Lidar com pessoas é a ciência mais complexa que existe, né? Mas a gente faz tentativas simultâneas e ininterruptas de melhorar a sociedade, de talvez mudar trajetórias de crianças ou adolescentes que, se fosse para repetir ou seguir as tendências dos seus ciclos familiares, eles não teriam talvez muita oportunidade de sucesso na vida. Então a gente dá opções de mudar trajetórias caso eles queiram, né? Tu sabe que, para aqueles que não conhecem muito da história, eu conheci o professor Ayrton no meu período de secretário de Desenvolvimento Social e Habitação lá em Igrejinha. E tu sabe, professor, que uma das coisas que mais me incomodava era ver a repetição das histórias. Eu tinha lá uma família uma mãe que teve 12 filhos ou 13 filhos, e muitos desses filhos haviam enveredado, alguns para o crime, outros foi desconstituído o pátrio poder e foram colocados em lares, tipo Lar Padilha e tal. E eu peguei um pouco desse ciclo, e quando eu saí como secretário, eu estava atendendo as filhas dessa mulher repetindo o mesmo ciclo, com famílias extensas, com acolhimentos, com crianças indo de novo para os lares, né? E aí me perguntava muito o que nós estamos errando na abordagem, né? O que nós temos que alterar, porque se nós estamos repetindo o ciclo, é sinal de que a política pública não está conseguindo atingir o seu objetivo, que é, de fato, conseguir ter um gatilho para transformar a vida dessas pessoas, né? Exato. Mudar ciclos requer, de acordo com alguns estudos, né, requer décadas de insistência e de continuidade, principalmente, né? O que é um dos problemas do serviço público ou das políticas públicas, né? Porque a cada gestão, elas, às vezes, reiniciam do ponto zero ou mudam toda alguma tendência que estava dando certo antes, né? Mudar ciclos, a tendência é que o filho vá um pouco além do que o pai ou a mãe foi, ou quem cuida deles, né? 70% das famílias, das crianças, adolescentes, das pessoas repetem ciclos, né? Eu costumo dizer em algumas situações, por exemplo, tem pessoas do interior nos ouvindo, né? Interior é zona rural, né? O interior, esse dizer vem da época da descoberta do Brasil, de acordo com a história, né? Então, os portugueses chegavam para descobrir que já estava descoberto, né? Que era o Brasil, já estava descoberto. E quando eles perceberam que havia índios e que eles eram hostis, porque queriam tomar o que era deles, os portugueses, então, não, vamos lá para o meio do mato interior, não podiam ir para o meio, né? Então, de lá vem esse dizer, vamos para o interior. Interior é meio, é centro, na verdade. Então eles tinham medo de ir no centro. E aquele centro, naquela época, tinha mato, né? Então, mas é zona rural, não é interior. Aonde é o interior de Taquara ou de Parobé? Bom, pega o mapa bem no meio ali. Ali é o interior. Então a gente tem uma facilidade enorme em repetir ciclos, em repetir coisas certas ou erradas que vêm de séculos. Professor, e eu acho que eu comecei a história pelo final, né? Mas já foi dito aqui, é professor. Como é que essa experiência de professor, do docente, ela vai evoluindo para que tu tenha hoje esse trabalho com a ONG Vida Breve? Qual foi o ponto de inflexão? Como é que nasceu essa experiência?
A minha vida de professor, ela foi curta, né? Eu tive 10 anos de docência. Nesses 10 anos eu tive a honra de ter sido padrinho de formatura por 13 oportunidades. Eu não fui na 14ª oportunidade porque acabou que a minha filha não conseguiu se formar em função de ela ter mudado de plano, digamos assim. Mas ali já estava decidido que seria meu último ano dentro do sistema. Eu lecionei em escolas públicas, particulares, estaduais, lecionei para ensino médio, para curso técnico, para acadêmicos, nessa curta passagem. E eu tive algumas certezas eu tive uma época muito bacana ali, né? Tanto que até hoje os maiores apoiadores da ONG Vida Breve são ex-alunos meus. E já se passaram quase 30 anos, né? Daquela época para cá. Então, eu acho que eu fiz um bom trabalho, mas ele não foi suficiente. Porque dentro do sistema tem muita coisa que você não consegue fazer. E, por outro lado, o terceiro setor, ele abre um leque. As ONGs, as ONGs, elas nasceram para fazer aquilo que o sistema não dá conta de fazer sozinho. O sistema precisa do terceiro setor e vice-versa, porque ninguém faz nada sem ter um apoio, principalmente político, né? A política está em todos os segmentos sociais. Mas eu me senti incapaz de mudar ciclos, trajetórias, etc., dentro de uma sala de aula. Porque o sistema educacional, não só do país, mas do mundo, ele carece de uma revolução. Né? Ele carece de uma revolução, de um ciclo que se repete desde 1800, por aí. Eu não consigo voltar tanto na história para saber como era antes. Tu sabe que isso me remete a uma conversa que a gente estava tendo aqui antes de entrar, né? Eu lembrei muito de Michel Foucault com o Vigiar e Punir, e que o livro ele começa descrevendo o esquadrinhamento da colocação das classes e cadeiras no sistema escolar, que agora tu me falaste, ele reproduz muito aquela ótica da Revolução Industrial, que é um atrás do outro, repetindo tarefas, com aquelas linhas no meio para ter o olhar controlador do professor. Mas o fato é que essa realidade que se repete há bastante tempo, ela vai deixando para o lado aquilo que são as arestas desse quadro, né? Porque, claro que nós conseguimos, e eu concordo contigo, professor, o sistema educacional cumpre um papel muito importante na emancipação e na melhora de vida de muitas pessoas. Nós somos o exemplo disso, né? A educação nos salva, nos salvou ou nos colocou em outras oportunidades de vida. A minha história de vida, por exemplo, toda foi alterada por um curso técnico de contabilidade que meu pai fez. A partir dali se rompe todo um ciclo, eu consigo avançar naquilo que meus pais fizeram. Eu sou o primeiro de uma geração familiar inteira que teve acesso ao curso universitário, por exemplo. Mas aquelas pessoas que ficam nas bordas, que não sentem uma vinculação, que não se sentem acolhidas pelo sistema, ou que têm uma história de vida mais complicada também, porque cada ser humano é um universo complexo, né? Se não tiver as ONGs, se não tiver o terceiro setor, parece que nós estamos empurrando elas para a repetição de ciclos difíceis, né? Eu tenho essa percepção, não sei como tu vê isso. De acordo com o Rubem Alves, por exemplo, e se analisar se eu não me engano, foi Aristóteles que inventou a escola. A escolástica, né? Escola vem do latim, não escola de cerveja, né? Mas escola do latim, que significa lazer. O verdadeiro significado da palavra escola significa lazer, ou seja, as pessoas só aprendem quando estão se divertindo. E você só guarda, tanto faz o quê? Em 2 momentos, quando você está emocionado, ou pela tristeza ou pela alegria. Então, ele lia nas horas de folga, né? Ele se divertia com isso. Então, ali inventou a escola, porque ele estava aprendendo, mas ele se divertia, ele gostava daquilo ali. Então, o verdadeiro sinônimo, podem pesquisar no Google, é lazer.
Talvez por isso a ironia de que perguntem para os formandos de nono ano agora, né, de série, oitava série, o que eles mais lembram? As excursões, os recreios, interséries, porque foi onde eles se divertiram. Ali aconteceu a escola. Não precisa nem ser os de nono ano, né? Pega os mais velhinhos, assim, mais que velhinhos, nem eu, a gente começa, o que tu lembra da escola? Cara, a mente marca muito onde tu te divertiu mesmo, a memória seletiva, né? E você não aprende quando você ensina. Você aprende quando você está apto à aprendizagem, quando aquilo ali te interessa. Então, a educação ela é a única coisa que pode melhorar e está resolvendo, e já resolveu, e acredito que mantenha o planeta de pé. Mas o modelo atual carece de uma revolução. Dá para dizer que ele é meio quadradão, professor? Que se o nosso país atravessa a situação atual que atravessa, então quem poderia resolver isso? A educação. A educação de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, trouxe esse resultado. Né? Então, para que daqui a 10, 20 anos ou 50 anos a gente tenha um resultado melhor de sociedade, você precisa melhorar o modelo atual. Né? Você precisa revolucionar ele no bom sentido, de modo que que o terceiro setor seja só uma opção a mais. Porque, de um modo geral, pelo Brasil afora, as ONGs, elas praticamente são escolas informais que fazem o que a formalidade não faz. Porque aqueles que reprovam são os que se aprovam nas ONGs. Como assim? Né? É a mesma pessoa, É a né? mesma pessoa com um comportamento totalmente diferente, em um espaço diferente, né? Uma abordagem diferente. Exato. E o hip hop entrou aonde aí? O hip hop, ele tá comigo desde 1987, né? Vão fazer aí 35 anos. Que eu lembro como se fosse hoje, assim. Eu tava no alto de uma torre, de uma capela que tinha numa vila, tem até hoje lá, instalando um sino. O sino tá lá até hoje, né? Em cima? Tava no alto? Eu grafitava, né? Então na época eu tava grafitando o nome da capela também. Tinha ali meus 17 para 18 anos por aí. E aí eu era o presidente da comunidade na época também, né? E aí de longe a gente ficou ali uma semana montando e grafitando e criando a estrutura do sino, né? Então naquela uma semana a gente viu alguns pegas de rua, como diziam na época, né? Descia uma vila X e daí tinha um descampado e ali acontecia os pegas. Eu ficava pensando, na frente de uma igreja, alguém precisa, nada contra as igrejas, mas alguém precisa fazer alguma coisa. Ali eu comecei a idealizar a ideia de um projeto, de uma arte que pudesse unificar vilas rivais, que pudesse acabar com as rixas, que pudesse começar a criar um novo modelo social naquele lugar. Né? Porque mudar o mundo é muito amplo, né? Então você tem que mudar um lugar. Eu sempre digo que antes de olhar o quintal do vizinho, a gente precisa abrir o roupeiro e ver como organizar as coisas. Né? Então tudo começa de dentro, né? Lá eu naquela época, né, recém estava entrando no Brasil o hip hop como break dance, né? Nasceu nos Estados Unidos. Ele já nasceu para melhorar a sociedade, apesar de ter nascido no meio da droga, né? O hip hop nasceu nas gangues que traficavam N coisas, né? Então, para poder conquistar o espaço de um grupo rival, por exemplo, eles tiveram a ideia de criar batalhas de hip hop, então ninguém mais morria naquele momento. Quem vencia a batalha ganhava o espaço. E muitos países e sociedades começaram a pegar essa ferramenta que é muito eficaz nas periferias, mas não só, né? Tem classe alta, média que também curte, para fazer outro tipo de trabalho. Para começar a melhorar ainda mais a sociedade a partir de uma ferramenta nascida na periferia. Aquela ferramenta não foi trazida pela elite, ela não foi decidida ou montada ou criada numa sala de direção de escola, por exemplo. Ela não foi outorgada de cima para baixo, Exato. Ela foi uma solução construída na prática e a partir dali teorizada. Tem praças pelo mundo, por exemplo, que o arquiteto, antes de decidir onde eu vou pôr o caminho e os bancos, ele deixa só o espaço com algum gramado lá e deixa a sociedade ver. Eles começam a criar curvas aqui, puxam um banco que eles deixam solto e põem aqui, põem ali. Opa, é ali que nós vamos fazer o caminho. E aí fixam os bancos, porque a comunidade decidiu. Né? Então é muito mais fácil você compartilhar as decisões. E o hip hop no Brasil,
Ele chegou no final dos anos 70, né? E nós usamos desde 1987. Já passaram mais de 6 mil crianças e adolescentes e jovens por nós. A gente, de acordo com um dos idealizadores do Museu do Hip Hop na América Latina, que vai ser no Brasil, nós somos talvez os mais antigos do Brasil, do país. Pois é, tu sabe que do Rio Grande do Sul, eu tinha quase certeza que era. Tem uma casa de hip hop bem antiga em Esteio, se eu não me engano, né? Tem, né? Tem, mas não tão quanto a gente. Não tão quanto não tão quanto nós, né? Como ONG Vida Breve, nós existimos há 15 anos. Mas como Se Tu Lutas, Tu Conquistas, já vai mais um tempo. Se Tu Lutas, Tu Conquistas. Da letra do... Como era o grupo? SNJ. Mas olha aí. É. Não, e é interessante, né? Tu sabe que antes de te convidar pro bate-papo, eu pensei, não, mas vai ser mais fácil eu convidar o Ayrton pro bate-papo do que foi ele me convidar para ser jurado do breakdance. Aliás, que vai virar... Vai virar ou já virou esporte olímpico? É esporte olímpico, inicia em 2024. Então dá para dizer que a gente tem a perspectiva de, em pouco tempo, ter atletas do Paranhana disputando a Olimpíada no breakdance, porque se nós somos um celeiro da formação nacional dos dançarinos, aliás, a qualidade da dança, não só por o que ela reproduz, o que ela altera na vida daquele ser humano, mas até do ponto de vista da arte, da estética, né? A gente está numa qualidade, num nível muito alto, né? Sim, a gente tem, na verdade a gente oferta 12 oficinas na ONG Vida Breve, no terceiro setor, a gente chama de oficinas, né? Oficina é um termo muito antigo também, né? Foi criado ali na época dos primeiros anos do cristianismo, que eram pequenas reuniões de grupo, como forma de melhorar o ser humano. Naquela época já nascia isso, né? As aulas, de um modo geral, elas precisam melhorar o ser humano e não encher ele de conteúdo. Ainda mais hoje, na época do Google, né? Você dá um toque. Conteúdo já se tem em excesso, né? Porque o termo oficina vem de melhorar, de consertar, de sair melhor do que chegou. Aí é chamados oficineiros, que hoje se chama também de workshop. Eu conhecia por educador social também. Educador social é um termo novo também. O oficineiro é mais antigo, né? Agora se caminha para que os educadores, que entra aí os professores também, né, sejam intermediadores. Eu não sei, eu percebo uma certa evolução na profissionalização disso, na compreensão desses termos também, porque todas essas ONGs, acho que elas dialogam muito com a educação, mas também com o Sistema Único de Assistência Social, né? Que eu acho que acaba sendo assim uma grande porta de atuação junto ao poder público, ou não? É como eu vejo, mais ou menos. Não, também. Eu dialogo com algumas ONGs, a gente tem um grupo que ficou desde Gerando Falcões ali, a gente conversa com ONGs de todo o país, assim, desde o assentamento no Nordeste, passando pela Amazônia, São Paulo, Rio de Janeiro, e de um modo geral, assim, o trabalho é muito igual. Tem ONGs que cuidam de animais, muito mais do que cuidam de pessoas, o que é uma inversão errada da sociedade, né? Você primeiro devia cuidar das pessoas, que as pessoas cuidariam dos animais, não precisaria ONGs que cuidam de animais. Hoje precisa. E cada vez nascem mais. Então a ordem está invertida. Você falou antes do Lar Padilha, né? Eu digo para o Fernandes que nós somos rivais, assim. Eu quero fechar o lar, não vou conseguir nunca, né? Mas eu quero fechar. O objetivo é que as crianças e adolescentes que a gente atenda não caiam em casas de acolhimento. Porque lá é alta complexidade. Como se fosse uma UTI da saúde. Claro. Então as chances de reversão social são menores do que quando você pega na fonte, que são as ONGs. Taquara, por exemplo, tem uma ONG que lida com criança e adolescente. E se você olhar para a região, é uma. É a única, né? Então, se você pegar... Eu estou falando um monte de coisa, né, meninos? Não, se você pegar, por exemplo, as ONGs que lidam com animais, você vai ter aí... Nada contra, precisa. Não, mas eu te entendo, você vai ter aí um percentual desproporcional. Tu sabe que depois a gente edita aqui, não tem problema nenhum, né? Mas eu acho que isso também tem muito a ver com a questão de um sentimento de responsabilidade, né? Porque é interessante, as pessoas às vezes elas cativam uma responsabilidade limitada com esse mundo.
Eu tenho isso, porque é muito fácil você se responsabilizar por um bichinho, por exemplo. Ele não vai te demandar à meia-noite, ele não vai contestar aquilo que você está determinando, ele não vai reincidir, por exemplo, né? Porque o ser humano é muito isso, né, professor? Eu tenho exemplos, e eu tenho certeza que tu tem muito mais, e eu preciso enfatizar e dizer, cara, eu te admiro profundamente e tu sabe disso. Idem. Tu sabe disso. Mas eu, as poucas vezes que me envolvi, assim, diretamente com uma pessoa, a recuperação de uma pessoa que estava em vício de cocaína, por exemplo, um amigo, não é um caminho reto. O ser humano, ele é um universo complexo, e ele exige que você mergulhe nisso e esteja disposto a lidar com esse universo complexo. E isso, tu tem que te despir da vontade de te tornar um herói. Porque às vezes tu vai tentar e tu não vai conseguir. Não. Por exemplo, essa fala que eu ouvi de ti. Eu quero fechar o Lar Padilha, mas eu sei que eu não vou conseguir. Sabe? E lidar com o ser humano, acho que tem muito disso. Tem muito da gente acreditar na transformação, mas saber que nós somos os soldados de uma batalha que nós vamos perder, professor. Que nós vamos perder, mas isso não quer dizer que não seja meritório a gente estar nessa batalha, porque algumas realidades nós vamos transformar. Agora, a pressão que se faz, e aí, por todas as coisas, né? Consumismo, narrativas equivocadas nas expectativas de vida, uma escola muitas vezes quadradona, antiquada, que reproduz muito do bullying, daquele sentimento de autodepreciação que o ser humano tem. Eu percebo muito na tua ONG, professor. Tua não, né? Nossa, a ONG é da sociedade, tu é o âncora dela, mas ela serve a todos nós. Um brilho no olho das pessoas que estão lá, que eu acho que muitas vezes o aparelho escolar não consegue. E aquele cara que sai de lá se sentindo um cara valorizado, feliz, com potências, com capacidades, ele vai ter uma outra relação com o mundo, com os animais, com o meio ambiente, com os colegas de trabalho. Eu acho que tem muitas vitórias aí que se contam nessa batalha que seguramente a gente vai ter muita dificuldade para vencer, né? Vai. É quase uma causa perdida, mas é o que mantém o planeta de pé, né? As resistências, né? E sabe que o que mais a gente se preocupa lá, não importa quem seja, nem idade, nem... Tanto que as nossas turmas, elas são dos 4 aos 17 anos. É altamente diversificada. Esses dias a gente estava conversando com a minha filha, que cuida das oficinas, né? Ela, pai, o que tu acha da gente separar? Porque, né, vamos atender esses pequenininhos aqui, vamos atender tal e tal dia. Sim, vamos atender tal e tal dia, mas deixa eles irem como tá. Aí, mas por quê? Não, porque esse é um dos nossos diferenciais. É a diversidade complexa que a gente faz. É dos 4 aos 17. Enquanto uns estão desenhando, outros estão brincando, outros estão dançando, outros estão falando de protagonismo, outros estão falando de projeto de vida. É tudo junto. É um espaço, porque é assim que é a sociedade, é assim que é as famílias. O modelo familiar deveria ser este, né? A gente não aprende por caixinhas, né? É. A gente aprende nessa pluralidade de... Tu nunca vai saber se aquele cérebro aguçado e ativo que está lá se motivou por uma coisa, por outra. Mas se ele está naquele caldo de cultura todo, alguma coisa vai mexer. Alguma coisa... O aprendizado fluir, basta ter o espaço e a oportunidade, sabe? Nós não mudamos ninguém, o que nós fizemos é dar o espaço e a oportunidade. Se eles estiverem aptos, eles vão aprender, né? Como que alguns se destacam mais e outros menos se o espaço e a oportunidade era mesmo? Porque alguns quiseram aprender aquilo ali naquele exato momento, independente do caos que vivem em suas famílias, né? Então, aliás, eu às vezes me pergunto assim, porque eu dançava na minha adolescência e dançava mal, né? E faz tempo, 40 anos, mais ou menos faz, né? Dançava faz uns mal. 40 anos. E aí, mas como é que o senhor ensina se o senhor não sabe? Aí eu pergunto, né? Eu sempre comparo com o futebol. Os melhores técnicos foram os melhores jogadores? Quem ensina melhor não é quem sabe fazer melhor. É quem dá o espaço e a oportunidade tem a capacidade de motivar o outro. Né? O que eles precisam de motivação, de entender que são capazes. E isso não carece de idade, nem de... E o que a gente cuida muito lá no acolhimento, né? Que eu vejo
que em muitas escolas da região inteira, do estado inteiro, que a gente passa às vezes, pecam no acolhimento. No portão está escrito: o portão abre tal hora, que geralmente é gradeado, fecha tal hora, pode ir no banheiro tal hora. Sabe? O acolhimento. Lá o portão está sempre aberto. A ONG não fecha nunca. Eu lembro que tem uma placa nunca, lá. exato. Professor, estão me fazendo sinal que o nosso tempo já foi. Quero te dizer que foi muito ligeiro, porque eu gosto muito toda vez que eu converso contigo, porque é um aprendizado enorme. Professor, vamos transformando esse mundo. Cada um com as suas lutas, mas tu pode ter certeza que eu acho que tem muita sinergia naquilo que a gente faz e acredita. E eu sinto muito orgulho de ter próximo de mim uma experiência tão bacana quanto a experiência da ONG Vida Breve, a tua, e eu espero que a pessoa que nos escute se sinta muito motivada para colocar também as suas capacidades a serviço do coletivo e a transformar o mundo junto com a gente. Obrigado por ter aceito o convite para esse bate-papo, é sempre uma honra. Eu te agradeço, a honra é minha, a admiração é mútua, grato pelo espaço aí. Obrigado, professor. Então, isso aí. Juntos a gente podcast.